Oiê, o meu nome é Ali e hoje eu tô aqui pra um vídeo que não tem nada a ver com o canal. Na verdade tem sim, porque o canal é pra poder falar sobre coisas que eu gosto e tudo mais, não é só necessariamente sobre livros, por mais que seja o tema central daqui. Mas hoje eu vim falar sobre Stranger Things, o final de Stranger Things, o que eu achei de como eles finalizaram a série. Claro que eu não sou nada, eu não sou produtora, eu não sou cinegrafista, eu não sou roteirista, não tenho nenhuma propriedade de fala pra poder falar que a minha opinião é a melhor de todas, porque não é. Só estou dando pitaco, porque eu assisti a série inteira e eu quero falar a minha opinião, então você não tem que concordar com ela e tá tudo bem ter opiniões diferentes, só deixar isso bem claro aqui pra vocês. Bom, Stranger Things, na quinta temporada, a gente teve vários problemas, tipo assim, vários problemas mesmo em questão de roteiro. Sim, furaram muito o roteiro e eu acho que você nem precisa ver a série inteira pra poder notar isso, mas vamos por partes. Na minha opinião, uma das melhores temporadas são a terceira e a segunda, e eu detesto com todas as minhas forças a quarta temporada. Por que exatamente? Não sei, entendeu? Mas eu simplesmente detesto a quarta temporada. E a quinta, eu não odeio ela, eu só não gosto. Mas vamos explicar isso. A gente teve muito pouco tempo, a gente não, né? Eles tiveram muito pouco tempo pra desenvolver todos os arcos de história de personagem que eles mesmos criaram. Então, a culpa é deles. Porque ficou muita coisa mal resolvida. E eu me atrevo a dizer que o público, os fãs, criaram teorias muito melhores do que realmente aconteceu na série. E isso eu vou dar um exemplo com a cena do Jonathan e da Nancy. Já avisando que aqui vai ter spoilers, obviamente, se eu estou falando do final da quinta temporada. Então, agora que eu já deixei isso claro, acho que já estava claro, mas enfim, eu vou falar. Todo mundo viu que o Jonathan estava carregando aquele anel dentro de uma fita. E no TikTok e nas redes sociais, Twitter, enfim, tava todo mundo falando que ia ter uma cena super incrível, que tipo assim, o Jonathan ia morrer e ia falar pro Steve dar um anel pra Nancy, ou então, sei lá, o Jonathan e a Nancy iam morrer e o Steve ia ali colocar o anel na mão da Nancy, deixar os dois juntos. Enfim, várias teorias com várias coisas diferentes. E honestamente teria sido incrível se fosse assim. Trágico, mas incrível. Mas não. Fizeram aquela cena horrível deles naquele lugar gosmento, com aquele negócio derretendo. E foi uma cena de término. Término? Tipo, com toda a história deles, em todas as temporadas, aquilo que foi construído pouco a pouco, eles terminaram quando achavam que, tipo, iam morrer. Eu saí de lá, quando assisti o episódio, achando que eles estavam noivos. Falei, pronto, eles vão se casar. Coisa boa. Porque eu não gosto da Nancy com o Steve, particularmente. E aí eu tava super feliz. Eu falei, meu Deus, Jonathan e Nancy vão se casar. Olha que incrível. Aí eu entro nas redes sociais e vejo todo mundo falando que não, que foi uma cena de término. Término aonde? Inacreditável. Pra mim, esse foi tipo, foi uma prova de que os irmãos Duffer são péssimos roteiristas. Não péssimos, tipo assim, horríveis. No sentido de que eles tiraram a essência da série e que eles poderiam ter feito muito mais. Fora que eles deixaram quase tipo, todos os arcos soltos dos personagens. Nós tivemos a Max voltando, mas quando ela voltou, a reação da Eleven foi um lixo. Foi um lixo. Tipo assim, pras duas que eram melhores amigas, acho que na terceira temporada, né? A reação da Eleven foi horrível. Ai, mas o mundo estava acabando, ela estava super nervosa. Tá, mas a melhor amiga dela ficou tipo,
2 anos em coma. Essa é a sua reação? E outra coisa, quando a Eleven morreu, a reação da Max também foi horrível. Sendo que Não, a reação de todo mundo, vamos combinar. A única reação que foi condizente foi a do Mike. Porque, de resto, quase ninguém pareceu se importar. Isso é um absurdo, porque a Eleven estava se sacrificando por todo o mundo, literalmente. E ela já tinha salvado a vida de todo mundo várias vezes. Outra coisa ridícula que fizeram, que eu achei assim, o cúmulo, entendeu, do ridículo, foi o fato de que o Ed foi mais relembrado, memorizado, e enfim, do que a Eleven. Certo, o Ed tem um papel muito importante na história, o Ed é incrível, ele é um personagem perfeito. Só que, comparando a morte do Ed com a Eleven, quem é mais importante? A Eleven. A Eleven é uma das principais da série. Ela salvou todo mundo 1 milhão de vezes. E depois que ela morreu, quase não falam sobre ela. Não fizeram nenhum tipo de homenagem. Enquanto o Ed, desde que ele morreu, ele foi homenageado em quase todos os episódios pelo Dustin. Não tem sentido. Como é que eles... Cara, como é que eles fizeram uma coisa dessas? E outra coisa, o Hopper, ele sempre falou ao longo das temporadas que o maior medo dele era perder a Eleven, a Jane. E aí, inclusive, na 5ª temporada, ele tava desesperado quando ele descobriu que ela ia realmente, né, se sacrificar ali por todo mundo. Ele tava disposto a, tipo, deixar o mundo se ferrar só pra ter ela junto com ele. E aí, né, tem aquele discurso dele com o Mike de que superação, nananana, beleza. E a Eleven morreu e ele apareceu bem, se casou, tudo certo, né? Tava noivo, no caso. Não que eu queira, né, que o Hopper seja triste vivendo no luto, mas isso não condiz com toda a história do personagem dele que eles mostraram durante todas as temporadas, que era um homem que claramente iria sofrer muito com a morte da Eleven, até porque ele já tinha perdido outra filha, não é? Pois é. Inacreditável. Inacreditável, simplesmente não dá pra entender isso. Outra coisa é... Eu tenho certeza, tipo assim, 100% de certeza que o Mike, né, desfaleceu, quase faleceu, logo após o fim da série. Porque acho que pra mim, acho que não só pra mim, é muito claro que ele não consegue viver sem ela. Tanto que ele mesmo já disse, então... Já puxando esse gatilho do Mike, a história da família Wheeler ficou totalmente jogada de lado. Simplesmente tacaram, sabe? Tipo, não se importaram. Eu acho que desde a primeira temporada a gente consegue perceber que a família Wheeler tem vários problemas em relação a sentimentos e demonstração de afeto. E você não precisa ser um psicólogo, uma pessoa formada em psicanálise, enfim, você não precisa ser nada pra você perceber isso. As crianças crescem em uma casa onde os pais estão sempre brigando e eles não demonstram nenhum tipo de afeto. A única pessoa dentro daquela casa que recebia um afeto era a Holly, porque ela era criança. E a mãe dela babava muito o ovo da Holly desde o começo. Então, assim, eles construíram toda essa narrativa. A gente vê que a Nancy, ela também tem esses problemas quando ela tá tendo aquela discussão com o Steve, que o Steve fala alguma coisa sobre ela dizer que ama ele, e ela simplesmente ri na cara dele. Então, a gente já tem essas evidências. A única pessoa, assim, que conseguiu se desaflorar, entre muitas aspas, foi o Mike, em todas as vezes em que a Eleven tava passando por um momento difícil, de quase morte, enfim. E tem aquela cena que ela tá deitada numa, acho que é uma maca, não sei,
um negócio de alumínio, e aí ele fala que ele ama ela e tudo mais. Teve até várias brigas dos dois, justamente por ele não falar que ama ela. Mas isso não é uma coisa que, tipo assim, ele faz porque ele quer. É um problema de família, é um problema que ele foi criado desse jeito. E eles deixaram isso aberto, eles não resolveram, eles não citaram, mas aprofundadamente foi simplesmente horrível. Mas a gente pode ver que o Mike realmente amava não, ama a Eleven pelo fato de que a irmã dele estava junto com o Vecna, na mente do Vecna no caso, mas enfim, isso não importa. A mãe e o pai dele tinham sido basicamente rasgados por um Demogorgon e estavam em situação de vida ou morte. A Nancy estava em perigo também no mundo invertido e ele nem tchum. Não que, tipo, ele não estivesse preocupado ou mal, porque ele com certeza estava, ele com certeza estava abalado, mas ele não conseguia demonstrar isso direito. E aí, quando, enfim, aconteceu tudo que aconteceu com a Eleven, ele conseguiu colocar isso pra fora e eu fiquei muito feliz, porque mostra ali que ele tá meio que rompendo esse histórico da família. A gente vê que até a Holly é desse jeito quando falam que ela nunca, tipo, falou nada pro menino da escola dela que ela gosta. E, bom, aquela última cena com o Hopper também é meio que um pulo pro personagem dele muito grande, que é quando ele consegue falar sobre como ele tá se sentindo de uma forma limpa e com uma pessoa que ele não tem tanta afinidade assim, que é o Hopper. Então mostra que ele tá evoluindo nesse sentido. Mas eu acho que ele não consegue viver sem a Eleven, sendo bem claro. Eu acho que ou ele teve uma vida muito infeliz, ou ele faleceu, né? Se auto-faleceu, pra não falar outra coisa. Outros furos de roteiro que eu não vou me aprofundar, mas eu vou citar aqui. A mãe da Max. A menina fica em coma por 2 anos, ela acorda e cadê a mãe dela? Sumiu? A mesma coisa com, acho que é a mãe da Eleven, né? Que eles vão na casa dela, alguma coisa assim. O que aconteceu? Eles só mostraram ela por mostrar, não teve um fechamento, não teve uma coisa mais a fundo. Outra coisa também que fizeram, não só nessa temporada, na série inteira, eu vou dizer, que foi simplesmente esquecer do Jonathan. O Jonathan não importa de nada. O Jonathan quase nunca fez nada de errado. Eu acredito que o único erro dele foi falar que ele não gostava daquele suéter da Nancy. Mas tirando isso, comparando com a merda que os outros personagens já fizeram, principalmente o Steve, é basicamente nada, né? Vamos estar discutindo aqui. E o Jonathan foi simplesmente jogado de lado. A Joyce só ligava pro Will. Tá bom, Will estava desaparecido, né? Por muito tempo. E aí eu até entendo. Só que aí depois, mesmo que o Will voltou, a Joyce só ligava pro Will. Só existe o Jonathan. Quem se importa com o Jonathan, né? Ele foi muito negligenciado, vou falar isso. Do mesmo jeito que o Mike foi negligenciado pelos pais dele e pela Nancy também, porque a gente falar que a Nancy é, assim, uma irmã maravilhosa pro Mike, a gente vai estar mentindo, né? Porque não é. Não é. E a Vicky, o que diabos aconteceu com a Vicky, a namorada da Robin? Tá, falaram que no final tava ali dando a entender que elas tinham terminado. Mas ela descobre tudo que aconteceu sobre, enfim, Demogorgons, mundo invertido, e aí ela simplesmente vai embora e fica por isso mesmo? Tipo, ela sumiu. Que nem aquele carinha da, acho que, 4ª temporada que tem cabelo grande. Então, sumiu. Sumiu.
Sumiu, desapareceu, foi descartado. E a Suzy? Onde está a Suzy? Turn around, looking what you see in her face. Cadê? No final eu fiquei assim, sério mesmo, rezando pra ela aparecer. Pensei, nossa, agora o Dustin e a Suzy vão conseguir ficar juntos. Glória! Aquela menina que fez bullying com ele na primeira temporada aparecendo do nada e ele indo na onda. Que isso? Que isso? Gente, não. Não tem como, é muito furo de roteiro. Eu tenho certeza que se eu parasse um pouco pra poder, tipo, anotar e organizar tudo antes de fazer esse vídeo, eu acharia ainda mais furo de roteiro. Tanto que o final foi tão ruim, com todo respeito, que os fãs criaram várias teorias, inclusive aquela teoria da Conforming Gate, que até fazia sentido, pra no final não ter nada. O final foi horrível, 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 horrível. Comparado às outras temporadas, o final foi péssimo. E ainda tem gente acreditando que a Eleven realmente está viva. Gente, aquilo foi uma forma do Mike lidar com o luto dele. Ela não tá em um lugar com 3 ou 2, enfim, cachoeiras. Ela morreu. Acabou. Morreu. Acabou. O final foi péssimo, gente. Não tem como falar. A luta contra o Devorador de Mentes foi um lixo também. Foi uma bosta. Ele é o Devorador de Mentes e ele simplesmente não entrou na mente de ninguém. E outra coisa, ninguém morreu naquela batalha, só o Vecna. Eu sinto que, tipo, eles protegeram muito os personagens. Não tô falando que eu queria que algum personagem morresse, mas não ter morrido nenhum é quase um crime. Tipo, olha a batalha que eles enfrentaram. E não vem me dizer que, o Devorador de Mentes estava controlando a mente do Vecna. Mas no shopping, quando tem a primeira aparição dele, ele não já estava controlando? Enfim, eu não lembro quase de nada sobre a terceira temporada, só sei que eu gosto muito dela, então. Mas no final foi horrível, gente. Não tem muito o que falar, não tem como defender. Foi uma produção ruim, entendeu? Estragaram a série. Faltou ali uma criatividade, faltou ali mais tempo pra poder pensar num roteiro, porque não tem condições você entregar aquilo e falar que, nossa, foi perfeito. Não, foi, né, triste. E essa é a minha opinião. Poderia ficar aqui mais uns 30 minutos só falando dos personagens e como tiveram vários arcos que ficaram em aberto, mas não vou pelo bem do ouvido de vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha opinião de acordo com Stranger Things. Talvez eu pense em trazer mais sobre séries e filmes pra cá, não sei. Se eu não me engano, na descrição do vídeo tem o link do meu Letterboxd, que é um aplicativo onde a gente faz resenha pra filmes no geral. Comentem aqui embaixo se vocês concordam, se vocês têm alguma teoria, se vocês discordam da minha opinião. E deixem seu like. Não sei se eu já pedi isso, acho que já, né? Enfim, se inscrevam e tchauzinho. Até o próximo vídeo.